Olá! Na aula de hoje iremos tratar de alguns conceitos sociológicos formulados por aquele que é considerado o último dos sociólogos clássicos. Seu nome é Max Weber. Mas antes, vamos conhecer algumas particularidades da vida deste autor. Max Weber, sociólogo e economista político alemão, um dos fundadores da sociologia moderna, cujos estudos do capitalismo, de religiões comparadas, de sistemas de classes e sistemas sociais, juntamente com as suas contribuições à metodologia das ciências sociais, ainda são de grande importância. Na opinião de Weber, a tendência da civilização do Ocidente tem sido rumo à racionalização, conduzida pela crença no progresso por intermédio da razão, que abriu caminho para o desenvolvimento das organizações sociais, políticas e econômicas que diverge da maioria das outras culturas. Essa opinião está expressa de maneira marcante na obra mais famosa e controversa de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nela, Weber atribuía a ascensão e o crescimento do capitalismo, fenômeno claramente ocidental que só há pouco tempo foi exportado para o resto do mundo, em parte, à ética prática contida na teologia protestante, em especial na teologia calvinista. A sociologia de Weber surge num contexto bem diferente daquele vivenciado por Émile Durkheim. Weber foi muito influenciado pela corrente filosófica conhecida como idealismo. Um dos pontos de discordância entre os positivistas e os idealistas, isto é, entre a sociologia de Durkheim e a de Weber, tem a ver com o modo como cada uma dessas correntes encara a história e sua importância para os estudos sociológicos. Os positivistas concebiam a história enquanto um processo evolutivo da humanidade, constituído de estágios distintos e sucessivos pelas quais deveriam passar todas as sociedades. Assim, o que diferenciava uma sociedade da outra era o estágio em que ela se encontrava dentro desse processo. Para conhecer esse estágio, os positivistas formularam o método comparativo. Pelo método comparativo, sociedades de diferentes períodos e lugares poderiam ser comparadas contrastivamente. E desse modo, tinha-se como saber, por exemplo, se a sociedade A encontrava-se no mesmo estágio evolutivo que a sociedade B. Como mais cedo ou mais tarde todas as sociedades acabariam por passar pelos mesmos estágios evolutivos, o positivismo concebia a história como um processo universal e não como algo único e próprio de cada grupo social. Essa lei evolutiva era generalizante e anulava as particularidades históricas das diferentes sociedades. Ou seja, a história particular de cada sociedade desaparece, diluída nessa lei geral que os pensadores positivistas tentaram reconstruir. Para a corrente positivista, o importante era o que se apresentava como geral a todas as sociedades, e não aquilo que cada uma tem de particular. Influenciado pelo idealismo alemão, Weber discordava da concepção de história do positivismo. Tendo iniciado como historiador, ele estava acostumado com a pesquisa de documentos e arquivos. Essa experiência fez com que ele percebesse a história do passado como elemento fundante para se compreender o presente. Weber acreditava que a pesquisa histórica não resultava na formulação de leis evolutivas universais e de generalizações. Ao contrário, ele acreditava que ela, a pesquisa histórica, apontava para algo bem diferente, para as infindas diferenças existentes entre as diversas sociedades. E mais, para Weber, essas diferenças não estavam baseadas nos supostos estágios evolutivos como acreditavam os positivistas. Segundo Weber, as diferenças das formas sociais estavam baseadas no fato de que cada sociedade apresenta origem e formação diferente das demais. Por isso, cada grupo social é único e deve ser respeitado em suas especificidades. Ouça a explicação a seguir. Para Weber, o conhecimento produzido pela pesquisa histórica era imprescindível na produção de evidências para legitimar os estudos sociológicos. Por essa razão, a sociologia de Weber consistia em um esforço para compreender e interpretar como eventos do passado repercutiam nas particularidades das diferentes sociedades.
Acontecimentos que a princípio não apresentariam importância poderiam ter sentimentos históricos e sociais inimagináveis. Weber também apresenta uma concepção de história bem diferente daquela defendida pelo materialismo histórico de Karl Marx, segundo o qual todas as transformações históricas de uma dada sociedade podem ser explicadas pelas relações econômicas. A perspectiva weberiana é de que a história é resultado de uma série de fatores e acontecimentos que podem ser também de natureza política, cultural, religiosa, etc. Portanto, o percurso histórico de uma sociedade não estaria, segundo ele, submetido apenas a questões econômicas, como afirmava Marx, mas é resultado da combinação de diferentes fatores. Em resumo, para Weber, a sociedade não paira sobre os indivíduos e nem lhes é superior. As regras e normas sociais são resultados de um conjunto complexo de ações individuais nas quais os indivíduos escolheriam diferentes formas de conduta. Weber privilegia a parte, o indivíduo, sobre o todo, a sociedade. A sociologia weberiana concebe a sociedade como um eterno fluir, um conjunto inesgotável de acontecimentos que aparecem e desaparecem, estando sempre em movimento devido a um elemento básico, a ação social, que implica uma concepção do homem como indivíduo ativo a partir de um processo de conexão valorativa do homem visando o real. Ao contrário de Durkheim, Weber não concebe a sociedade como uma entidade superior ao indivíduo e que determina o comportamento humano como uma força externa impositiva. Ou seja, o ponto de partida da sociologia de Weber não estava nas entidades coletivas, isto é, os grupos ou instituições. Seu objeto de investigação é a ação social, a conduta humana dotada de sentido, isto é, uma justificativa subjetivamente elaborada. Assim, na teoria weberiana, o homem como indivíduo passa a ter significado e especificidade. Resumindo, Weber elege como objeto de estudo sociológico a ação social e seus desdobramentos, ou seja, desloca a ênfase das totalidades superindividuais para o indivíduo e para as redes de interações em que este se envolve. Para que você entenda melhor o conceito de ação social, atente para esta explicação da autora Tânia Quintaneiro. Para estarem seguros quanto à sua salvação, ricos e pobres deveriam trabalhar sem descanso. Trabalhar o dia todo em favor do que lhes foi destinado pela vontade de Deus e por meio de suas atividades produtivas. As ações sociais mais afastadas da racionalidade são as que Weber classificou como ação tradicional e ação efetiva. Weber definiu que uma das características básicas da sociedade moderna é a tendência crescente à racionalização de todas as esferas da vida social, política e cultural. Então, perceba que o conceito de ação social refere-se à conduta humana, seja omissão, seja permissão, dotada de um significado subjetivo dado por quem a executa. O significado ou sentido da ação pode ser individualizado e conhecido, ou pode ser ainda uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Weber considera que a ação mais compreensiva é aquela que apresenta maior racionalidade. Por exemplo, estudar para passar de ano é uma ação social, porque agindo assim, isto é, indo à escola, você certamente atingirá o seu objetivo, que é passar de ano. No caso inverso, deixando de ir à escola, você será reprovado. É esse tipo de ação que Weber classificaria como racional com relação aos fins, ou seja, que estabelece os fins e procura os meios mais adequados para a concretização dos seus objetivos conscientemente visados. Portanto, a ação social é a conduta humana dotada de sentido, isto é, de uma justificativa subjetivamente elaborada pelo autor da ação. É importante diferenciar ação social de relação social. No primeiro caso, a ação é orientada pela conduta do outro. No segundo caso, a ação é orientada pelo sentido compartilhado reciprocamente por um grupo de agentes. Weber identifica pelo menos 4 tipos ideais de ação social. São elas: ação racional com relação ao objetivo, ou seja, é uma ação que tem um fim previamente determinado. Por exemplo, a ação política. Ação racional com relação ao valor.
está relacionado à moral, por exemplo, condutas ligadas às manifestações religiosas. Temos ainda a ação afetiva, ditada pelo estado de consciência ou humor do sujeito, por exemplo, ciúme entre casais. E por último, temos a ação tradicional, ditada por valores culturais que são absorvidos pelo sujeito como naturais e que obedecem a certos reflexos. Por exemplo, o ato de uma pessoa se benzer ao passar em frente de uma igreja. Para atingir as explicações dos fatos ou fenômenos sociais, Weber propôs um instrumento de análise que chamou de tipo ideal. Trata-se de uma construção teórica abstrata a partir de casos particulares analisados. O cientista, pelo estudo sistemático das diversas manifestações particulares, constrói um modelo, acentuando aquilo que lhe pareça característico ou fundante. Nenhum dos exemplos encontrados nos casos particulares representará de forma perfeita e acabada o tipo ideal, mas manterá com ele uma grande semelhança e afinidade, permitindo comparações e a percepção de semelhanças e diferenças. Ouça a explicação a seguir. O tipo ideal de Max Weber corresponde ao que Florestan Fernandes definiu como um conceito sociológico construído interpretativamente enquanto instrumento da ordenação da realidade. O conceito, ou tipo ideal, é previamente construído e testado, depois aplicado a diferentes situações em que dado fenômeno possa ter ocorrido. À medida que o fenômeno se aproxima e se afasta de sua manifestação típica, o sociólogo pode identificar e selecionar aspectos que tenham interesse à explicação, como, por exemplo, os fenômenos típicos capitalismo e feudalismo. Assim, o tipo ideal não é o modelo perfeito a ser buscado pelas formações sociais históricas, nem mesmo em qualquer realidade observável. Ao contrário, é um instrumento de análise científica numa construção do pensamento que permite conceituar fenômenos e formações sociais e identificar na realidade observada suas manifestações, permitindo ainda comparar tais manifestações. O conceito de tipo ideal vincula-se, portanto, à noção de compreensão, ao processo de racionalização e à concepção analítica e parcial da causalidade. São exemplos de tipo ideais o capitalismo, a democracia, a sociedade, a burocracia e a lei. Podemos elencar pelo menos 5 aspectos em que Weber contribuiu para o desenvolvimento da nascente sociologia no século XIX. Primeiro, a busca da análise histórica e da compreensão qualitativa para a compreensão dos processos históricos e sociais. Segundo, a descoberta da subjetividade na ação e pesquisa social. Terceiro, desenvolveu uma forma de análise específica para as ciências sociais, diferenciando-as das ciências exatas e da natureza. Quarto, desenvolveu trabalhos na área de história econômica, buscando as leis de desenvolvimento das sociedades. Quinto, estudou as relações entre o meio urbano e o agrário. Concluindo, a sociologia weberiana é uma teoria racionalista da ação social, dotada de intencionalidade significativa. Ao contrário de Durkheim, que pretendia explicar os fatos sociais, Weber procura captar, para depois compreender e interpretar, conexões de sentidos, isto é, o conteúdo simbólico nas ações dos indivíduos. Para Weber, o entendimento dos fenômenos sociais só é possível pelo método compreensivo, e compreender significa sempre a apreensão interpretativa do sentido. Bem, chegamos ao final da primeira parte da aula sobre Max Weber. Aguardo vocês na próxima aula, onde iremos explicar outros conceitos importantes da teoria sociológica deste autor. Até lá, um grande abraço para todos.